some $30 billion in Bear's toxic real estate assets. Guarantee some $30 billion in Bear's toxic real estate assets. When President Bush picked him to become Treasury Lehman's Secretary. was insolvent weeks before it filed for now have bankruptcy. to undo some of the deregulation measures that he and his peers on Wall Street pushed through when he ran The Goldman. revelation that sleight of hand helped pave the way to Treasury Secretary Hank Paulson telling Matt Lauer this morning, quote, "We're all over it. I've got great confidence in our markets. They're resilient, they're flexible." Allie, the truth is that Bear Stearns is only a very small fraction of this story. We're down 21%. On paper, I just lost $90 million. Personally. In the wake of Bear's collapse, Lehman Brothers is... O neoliberalismo foi muito forte durante a década de 80 e até os dias de hoje continua sendo uma particularidade econômica muito forte. Ele foi implantado na década de 80 pelo governo norte-americano, onde o presidente era Ronald Reagan, e também pelo governo britânico, onde a primeira-ministra era Margaret Thatcher. Os Estados Unidos se transformaram nos maiores difusores dessa política econômica. Eles influenciaram países próximos a adotarem as práticas econômicas neoliberais. Então o governo vende essas empresas, sempre prometendo arrecadar dinheiro para investir na infraestrutura social. Já na década de 90, diversos países da América Latina, inclusive o Brasil, privatizaram grandes empresas, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce. Outra prática do governo neoliberal é a redução de gastos governamentais. Para isso, é preciso reduzir o número de funcionários públicos, diminuir os gastos previdenciários e diminuir as regras do mercado comercial e financeiro. O neoliberalismo defende a redução da proteção para o ir e vir do dinheiro, que circula na Bolsa de Valores. De acordo com os neoliberais, o mercado fica muito mais aberto com a seguinte lógica: se tem maior circulação de capital no mundo, é evidente que todo mundo ganha, desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre. Mas o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma política econômica que ficou vigente no mundo a partir dos anos 70. É importante saber o contexto do liberalismo antes dos anos 30. As principais características do liberalismo são a manutenção da propriedade privada, o livre mercado e principalmente a mão invisível, no qual o mercado se autorregula a partir da competição e da própria taxa dos preços. A partir daí, com a crise de 1929, que é uma crise de superprodução e de concessão de créditos indevidos, ao mesmo tempo estimulou o consumismo, passando a exigir uma maior intervenção do Estado na economia, o chamado keynesianismo. Essa política econômica se baseava na alta arrecadação de impostos e, por consequência, altos gastos públicos em benefícios sociais. Essa intervenção continuou até 1970, quando vários fatores começaram a pressionar a favor do neoliberalismo ao redor do mundo. O que as análises nos mostram nos últimos tempos é que o neoliberalismo aumenta a circulação do dinheiro e que é possível que todos os segmentos da cidade lucrem com isso. Mas é evidente que aqueles que têm maior poder financeiro ganham proporcionalmente muito mais do que aqueles com poder financeiro menor. Se temos menos regras no mercado, isso vai facilitar o comércio global e também a especulação financeira. A partir do momento que você começa a ter uma especulação financeira intensa no mundo todo, a gente começa a perceber que é mais fácil uma economia quebrando em algum lugar levar outras economias a quebrar em conjunto, já que todas elas estão profundamente integradas. A crise econômica de 2008 dialoga e muito com a política neoliberal e com essa especulação financeira. No período que vai de 2002 a 2004, o governo norte-americano reduz juros para estimular o consumo. Se você diminui essa taxa de juros no mercado, fica mais fácil as pessoas comprarem a longo prazo. Ou seja, se eu for comprar uma casa pagando à vista ou parcelando em 30 vezes e for quase a mesma coisa, é muito mais cômodo eu parcelar. Então, o governo norte-americano, a fim de estimular o crescimento do consumo e da economia, diminui os juros. Ao mesmo tempo, toda uma política neoliberal defendida nos Estados Unidos fazia com que o governo fiscalizasse poucas ações do banco. Afinal de contas, o Estado não deve interferir tanto na economia ao que o neoliberalismo prega. Exatamente com os juros baixos, os bancos que não eram tão fiscalizados viram uma oportunidade de criar o chamado crédito subprime. Para o banco, existem dois tipos de clientes, os clientes chamados de prime e os clientes subprime.
Cliente Prime é aquele que tem um bom histórico de pagamento das suas dívidas. O subprime, nem tanto, o que nós popularmente chamamos de caloteiro. No mundo, existe muito mais pessoas subprime. Pensando como um banco, se um banco puder emprestar dinheiro para o subprime com o mínimo de garantia de que parte do dinheiro que ele empreste vai ser devolvido, o banco vai lucrar muito. Logo, eles perceberam uma situação que poderia ser muito proveitosa: emprestar dinheiro para subprimes comprarem suas casas. Os bancos, então, começam a oferecer produtos e investimentos que estavam associados ao pagamento dos subprimes. Então, imagine uma pessoa que quer colocar dinheiro no banco. O banco oferece para essa pessoa uma boa rentabilidade, mas essa pessoa não sabe que essa rentabilidade só é possível porque está vinculada aos pagamentos dos juros. Logo vai criando toda uma arquitetura e você passa a ter muito dinheiro sendo rodado no mercado ligado ao sistema imobiliário. A partir de 2005, surgem problemas econômicos nos Estados Unidos, com altos gastos militares. Por quê? Porque o país, nesse momento, estava fazendo a ocupação militar no território iraquiano. E também foi um momento que houve muito aumento no preço do barril, porque teve uma alta demanda. Então, com essa alta demanda, o preço do barril, o preço do petróleo acabou subindo demais, fazendo com que os Estados Unidos gastassem muito dinheiro, tanto na ocupação quanto nos barris de petróleo. E é exatamente nesse momento que começa a instabilidade do Banco Central americano, e a mercê disso eles resolvem aumentar os juros. Essa história começa basicamente em 2002. As taxas de juros estavam muito baixas, cerca de 1%, um pouco variado, mas cerca de 1%, assim. E os bancos passavam a ceder empréstimos para comprar as casas, e as pessoas não tinham uma boa avaliação de crédito. Então elas acabavam simplesmente indo através do que os bancos estavam falando. Os bancos e empresas de crédito começaram a ganhar muito dinheiro negociando os títulos de mercado financeiro. Porém, a economia norte-americana entrou em recessão. As casas perderam valor e os devedores não pagavam suas dívidas. E o banco e os investidores perderam muito dinheiro. Para simplificar esse processo, podemos mencionar o filme A Grande Aposta. O filme é baseado em fatos reais e consegue contar como se deu a crise de 2008 e de uma maneira simples. O filme nos mostra Michael Burry, um guru de Wall Street que percebeu uma série de empréstimos feitos para o mercado imobiliário que estava em risco de inadimplência, e então decide apostar contra o mercado. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. It's unbelievable. Then this guy walks into my office and says, "There's some shady stuff going down." All the banks were having a big old party. A few outsiders saw when no one else could. The whole world economy might collapse. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. No one's paying attention. The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. Fraud has never, ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested. You have any idea what you just did? You just bet against the American economy. If you're wrong, you can lose it all. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go.
You target strippers with bad loans. And they're all cash rich. I'm not going to be able to refinance. On all my loans? What do you mean, all your loans? I have 5 houses and a condo. Hoje, a economia está globalizada, ela acontece nos Estados Unidos e chega no mundo todo. E um exemplo disso é a Grécia. É um país europeu que foi afetado profundamente por essa crise. Várias economias ficaram durante um período em situação duvidosa. A Europa vai ter um momento de profunda crise nos anos de 2009, 2010 e 2011, porque os investidores acabam diminuindo o seu capital, né, pela questão duvidosa da Bolsa de Valores e por diante. Quando os investidores perdem muito dinheiro no mercado norte-americano, ele também é um investidor que coloca dinheiro em vários outros lugares do mundo. E ele tem uma tendência a retirar esses investimentos e colocar o mercado mais seguro, em um investimento de menor risco do que ele estava anteriormente.